Uma história contada e compartilhada pelas pessoas, uma narrativa apoiada no contexto social, econômico, histórico, cultural e, por que não, antropológico, cuja função pode variar entre educar, assustar ou simplesmente manter viva uma memória, nem que seja lhe atribuindo elementos fantásticos e misteriosos. Esse é o Mundo Freak Confidencial sobre as lendas urbanas do Nordeste, que tem tudo isso e muito mais, e a gente vai descobrir um pouco mais delas logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Mais uma semana que é incrível aqui com a gente. Muito obrigado pra você, sua audiência linda e maravilhosa. A gente pede a você que tá escutando esse episódio que não apenas escute a gente no Spotify, mas clica em seguir o nosso podcast, o nosso canal, vamos colocar assim, né? Clica no sininho pra receber as notificações. Eu tô brincando, acho que não tem sininho nenhum no Spotify, não. Mas em breve, notificações aí pra você, todo episódio novo que surge, o Spotify irá avisá-lo. Então, por favor, considere ser um seguidor a gente do Spotify. Ajuda também no nosso engajamento. E agora, anúncios de quarentena pra vocês. Vamos lá, eu vou aqui falar sobre a Yasmin, que é taróloga, numeróloga e oraculista. E ela tá oferecendo aí o serviço de divinação. Ela tem 22 anos e está trabalhando aí para lutar pelos seus sonhos e conseguir as coisas que quer. E o maior objetivo do serviço dela é desmistificar a ideia de que o tarô é algo para ter previsões ou saber algo sobre seu namorado. Nas consultas, ela visa acessar de uma forma assertiva e sem dogmas de magia ou julgamento questões importantes e fundamentais para você. Então, vou deixar aí tanto o Instagram quanto os links aí da Oráculo Deusa para vocês darem uma olhada caso interessado estejam. Tenho certeza que a Yasmin faz um trabalho magnânimo. Agora, vamos falar um pouquinho da newsletter do Mundo Freak. Você é ouvinte do Mundo Freak que acompanha o nosso programa, mas nem sempre está nas nossas redes sociais para ver tudo. Que tal você ter um grande compiladão que vai receber uma vez por semana? Agora você pode assinar a nossa newsletter e receber a sua caixa de e-mails, as dicas e informações do que anda acontecendo no universo Mundo Freak. Desde as principais postagens dos podcasts, posts, threads, lives e participações dos nossos investigadores por aí. É só assinar o link que está nesse post que eu vou pedir para a Anandinha colocar e ficar esperto na sua caixa de e-mails para quando vier a newsletter quinzenal, hein? Só para avisar vocês. E pra quem curte acompanhar a gente em todo que é lugar, você vai nas nossas redes sociais, você comenta, compartilha, pois quanto mais vocês interagem com a gente, mais vamos entendendo e produzindo cada vez mais sob medida para os nossos ouvintes lindos. Então, no Twitter, @mundo_freak, no Instagram, tudo junto, Mundo Freak. Marque os seus amigos, ajude a espalhar a palavra do insólito, meu querido. E agora, vamos para esse episódio que ficou maravilhindo. E agora, bora pra ele. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Episódio muito esse prometido. Meu nome é Andrei Fernandes e hoje sou âncora desse programa. Para me ajudar temos aqui ele, meu conterrâneo, sudestino, Jack ou Freak. Ele fala assim,
Hoje eu sou o âncora desse programa. Hoje, há quantos episódios, André? Quase 400. Só teve um episódio que eu fui o âncora. Porque eu tô privilegiando a finitude da vida. Em algum momento não vou ser mais. Cuidado, Andrei. Cuidado que afunda. Âncora afunda. Cuidado. Só na tatuagem do jovem que a âncora é levada por balãozinhos. Do jovem, do Popeye da década de 20, né? É o jovem que você tá comentando aí. O jovem é hipster, entendeu? O jovem gosta de coisa antiga. E temos aqui convidados inacreditáveis. Primeiramente ela, nossa queridíssima, já esteve aqui com a gente, Leila Germano. E aí? E aí? Tô aqui, tava me perdendo nas abas do meu browser, olhando e rindo dos causos de... Não é sobrenatural, né? Os causos assustadores do meu estado do Ceará. E não tem como não rir. O Ceará, até pra assustar a gente acha graça. Mas estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. Obviamente, né? Leila, do Hoje Tem, né? Olha, eu sou do Hoje Tem, gente. Fazendo aqui a propagandinha. Pode ser também, falar o Jabex, né? O Jabex, Hoje Tem podcast. Gente, desde que eu larguei o mercado de trabalho, eu entrei na vida do podcast. Eu tenho um Hoje Tem podcast e República da Bolchevique. A gente faz o quê? Rir na cara da informação. É aqui no feed do Spotify também. Não deixem de seguir depois deste programa. Vai lá, segue, ouve. É pra você achar graça das coisas que poderiam estar te fazendo chorar. Então é muito legal sempre, assuntos muito aleatórios. Dizem que é rostinho de Globo News com pulmão de Rede TV. É isso aí. Perfeitamente. E hoje temos ela aqui também, a nossa queridíssima Alice Souza, lá do Quilombas. E aí, tudo bem? Olá, pessoas. Assim, essa pergunta, tudo bem, nesse momento, eu costumo não responder, porque é um pouco complicado. Como assim, tudo bem? Normalmente eu respondo assim, mas é um prazer estar aqui com vocês e também piramidando quilombas, né? Lá a gente fala sobre autoconhecimento, sobre raça, sobre gênero, sobre assuntos cotidianos, no geral, sempre colocando interseccionalidade no meio. E hoje eu vou resgatar todas as histórias que já ouvi da minha avó sobre marmotas e malassombros. Olha, a resposta que você deu é aquela resposta típica do brasileiro. Tá bem? Eu tô bem pra quem nasceu no Brasil, 2021, né? Eu tô bem. Assim, se medir tudo, eu tô legal. Perfeitamente. E temos aqui também convidado muito esse pedido, extremamente prestigiado. Vai estar aqui no Mundo Freak pra perder o prestígio, inclusive. André Balai, lá do Recife Assombrado. E aí, meu velho, tudo bem? Olá, pessoal, Mundo Freak, pessoal, prazer estar aqui, né, vindo de Recife, cidade cheia de histórias mal assombradas, falar um pouquinho dessas assombrações, desses causos, dessas lendas, né? E tá difícil competir com a realidade, né? Assim, então, a realidade já tá muito assombrada também. Então, a gente vai tentar falar de coisas que também assustem, mas de um jeito diferente, assim, um jeito legal, né? Porque a realidade hoje está assustando muito de um jeito não muito legal. É aquele assombrado divertido. Aquele medinho que a gente gosta de sentir. Não é o medo que hoje a gente está vivendo aqui no Brasil, principalmente. Aí é complicado. Vamos lá, gente. Então, desde o início dos tempos, o ser humano cria causos. E às vezes criar não é nem exatamente, porque vai que essas criaturas e contos e coisas existem, né? Mas existem essas histórias, pode existir, quem sou eu pra falar que não. Tem essas histórias que, na Europa, o pessoal gosta de dar nome bonito, chamado Cautionary Tale. Sabe o que é Cautionary Tale, Rafael? Não, eu não sou péssimo no inglês. É tipo, por exemplo, você tem uma criança que chupa muito dedo. Aí você conta aquela criança pra falar por que ela não pode chupar tanto dedo. E aí ela vai contar a história que vai provavelmente traumatizar a criança pro resto da vida, transformá-la num adulto, provavelmente com muitos problemas, né? E não existia psicólogo na Europa da Idade Média. E aí tem o mundo que a gente tem hoje, né? Mas em teoria, sabe aquela história do lobo mau? Não necessariamente o lobo mau tava lá, mas provavelmente o lobo real era muito pior, e a criança não podia ir pra floresta sozinha. Mas esse era o lobo mau ali era um conto de realidade. Tá vendo? É realidade ali posta. Tem alguns desses casos aqui que, por exemplo, tem muito da realidade. Só que entra um pouco naquela realidade que é mais sutil,
que às vezes não aconteceu exatamente daquela forma, mas tem um ajuste fino pra dar aquela tchan, né? E tem umas coisas muito interessantes aqui. Mas antes de a gente comentar um pouquinho sobre elas, eu gostaria de perguntar pra cada um de vocês aí, aqui no Sudeste, a gente tem histórias clássicas de lendas urbanas, né? A Gangue dos Palhaços na Kombi, a gente tem a Seringa com doença, a gente tem o que mais? Tem um monte de coisa aí, um monte de groselha doida aí, que a tatuagem aplica droga nas crianças. Eu espalhei essa fake news na escola. Então, por exemplo, criança do Zap. já não é mais Sudeste, então. Então é uma lenda urbana nacional. Se bem que eu tava... Não, mentira, é Sudeste. Eu tava em São João de Meriti. O quê? Tu tava em São João de Meriti? Aqui onde eu moro do lado de São João. Moro em Belfort Roxo, que é um pouco pior. Eu morei um tempo com a minha tia no Éden. Porra, que buraco, hein? Caralho. Pô, parabéns. Subiu de vida. Caraca, olha só. Ô, Rafael, respeita a convidada, pelo amor de Deus. Eu não volto mais. Ela não mora mais lá, eu estou elogiando. Desculpa, ouvinte, você que tá ouvindo, dizendo que eu tô chamando o Éden de buraco, mas se tu tá ouvindo, tu reconhece, né? Vamos ser sinceros. Todo mundo que eu falo, então, quando eu era criança, eu fiquei um pouco lá em São João de Meriti. Aí o povo... Quem conhece sabe! Mas o que eu queria perguntar pra vocês é que pra Alice, por exemplo, vocês já ouviram falar dessas lendas? Como é que eram, assim, as lendas, mas um resumo rápido, né? Mas pra gente começar um debate, né? Porque, por exemplo, deve ter uma diferença entre estados que eu não conheço, entre lendas urbanas. O que era comum pra vocês? No interior, e assim, tem muita cultura de interior, e no interior tem muita história que envolve terror, horror e um realismo fantástico absurdo. Lá onde eu morava, em Jaguaretama, uma cidade de 17 mil habitantes, tinha sempre, todo ano, tinha a história da Hilux preta. Era uma grande lenda urbana. A Leila conhece. Mas o meu não era Hilux, não. Era o carro preto. Aí a Hilux foi o upgrade da tua cidade. É porque é uma cidade do interior mais rural, mais bucólica. Aí tem tem que ser uma 4x4, né? As lendas urbanas, elas vão se adaptando de acordo com a realidade de cada lugar, né? Mas é que o Ceará, a Hilux é uma instituição do Ceará para o bem e para o mal. Tô mentindo, Alice? Tá falando seríssimo. Aqui é assunto sério, Hilux. A Toyota se fez no Ceará porque a polícia, as viaturas são Hilux, o carro que pega a criança, não sei, o carro pra fazer o mal, a Alice vai contar, não sei o que é a história da cidade, é Hilux, o agroboy é Hilux, boyzinho, playboy que pega a menininha é Hilux, o sonho de consumo de qualquer trabalhador é a Hilux. Honda do Quarteirão estreou, né, esse grande momento. E esse episódio é patrocinado... Não é. Mas, Alice, o que o carro da Hilux fazia na tua cidade? Então, era sempre um carro desconhecido, de placa desconhecida, e todo mundo, pelo menos uma vez por ano, isso acontecia. E normalmente era ali pela época de dezembro, onde tinha festa de padroeira, coisas assim. E aí sempre aparecia alguma coisa muito misteriosa. E esse carro de fora, sempre com o vidro fechado e andando muito devagar pelas ruas. Supostamente ele sequestrava pessoas e levava pro além, assim. Tipo, além de Hilux, né? Excelente. Assim que nasceu os filmes do Tarantino, que aparece aquele pessoal lá no porão, do nada, o tráfico de pessoas, é tudo de vídeo Hilux. Isso aí. Ninguém dá valor ao traslado do tráfico de pessoas. Mas Leila, você aí, a menina do tráfico de pessoas. Deixa eu perguntar pra você. Na sua cidade, era a mesma? Tipo, tirando a marca, mas a história era a mesma. A pessoa sequestrava outras. É isso. Eu sou uma menina da capital, Fortaleza, porém, convivência Jardim Iracema, periferia Jardim Iracema, com uma avó indígena. É uma família muito louca, tá? A minha avó é filha de indígena, com um alemão, tá? Então, todas essas histórias aí de assustar a criancinha da Europa e tal, a minha avó tem e repassou pra gente. E história também do interior do Ceará, de Beberibe, que é a minha região. O meu interior é Beberibe, Sucatinga e tal, também tivemos essa oportunidade maravilhosa. Aí você não sabe de onde é onde, às vezes, né? Cara, tem uma história que eu acho maravilhosa, que a minha avó contava, que era... Ela contou tudo errado, com certeza, que na verdade é do norte do Brasil, mas ela contou que é pra gente não sair beijando menininhos, que era a história do boto. Entendeu? O boto rolou muito lá em casa quando eu fiz 12 anos, assim, tipo, então, você sabe que tem um boto, né? E aí tinha
15 anos, que era lá do interior da casa onde a gente ficava, e ela ia sempre no forró. E era um forró, tipo... Gente, forró não é igual forró aqui, que é uma coisa folk, meu. O forró realmente é o lazer, tá? Tipo, vou ali no bar, é o forró, vou lá no forró. Aí ela foi no forró, que era um forró na beira da BR, e aí sempre essa menininha ia, eu que era obrigada a ouvir a história do Boto, que o Boto engravidou, que o Boto virou Boto, e eu tinha muito medo, porque a minha avó, a história do Boto pela boca da minha avó evoluía muito mais do que no Cidade Invisível da Netflix. A história do Boto pela minha avó era uma coisa assim, ele ia dançando, além de ser o Boto, ele ia dançando forró com a menina, ela contextualizava do forró, e enquanto ia dançando forró, ele tirava o chapéu e começava a aparecer o chifre. E aí, Rapaz. do nada, de Boto, ele se tornava Satanás. Entendeu? Tem aí. Eu tenho uma história em quadrinhos que depois eu vou contar pra vocês, que eu sou roteirista, né? Que é uma história assim, só que é o diabo que vai visitar na festa do coronel, na fazenda, dançar com a filha do coronel. Essa história é clássica no Nordeste. Mas não era o outro, era o diabo, assim, o diabo disfarçado. Por isso que eu tô te falando, a minha avó misturou, fez uma miscelânea sempre de história europeia e história indígena, com certeza. E tudo chegava pra mim muito confuso. E aí foi isso, assim, a história do Boto pra mim, toda vez que a Patrícia ia no forró, eu era obrigada a ouvir a menina que dançou com o Boto, que engravidou com o Boto, e no forró eles dançando, e quanto mais ela rebolava e ele também, mais o rabo aparecia, o chifre também. E aí eu ficava muito... Era pesado. E as famílias do Ceará, tô mentindo, Alice, não tem dó da criança. A criança, ela é obrigada a ouvir cada detalhe. O mundo freak não é nada perto de uma infância cearense. É tipo assim, não. E o sangue coagulou, viu, meu filho? A criança com 7 anos. Vale. Não, quando eu dormia na casa da minha avó, normalmente a gente ficava deitada em rede e ela demorava muito pra pegar no sono. E aí ela, 1h da manhã, ela começava a contar umas histórias aí de visagem que ela já viu na vida, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tinha o quê? 9 anos. E ela ainda fala assim, e assim, é só casa sem energia elétrica, né? A minha casa não tinha. Daí ela falava, elas contavam a história e ainda dizia assim, vai lá buscar o gás da lamparina, que é a pior tortura. A pior tortura é você ir no escuro buscar o que vai abastecer a iluminação daquela contação de história, velho. Eles fazem de propósito. E estamos aí, né? Votando sempre direitinho. Aí fala assim, tá vendo? Isso nem dá trauma na pessoa. Aí a pessoa vira adulta e fica assim, igual eu, igual a Leila. Entendeu? Fica assim. Entendi, muito bom. Mas eu achei interessante essa da Leila, porque de fato, quando falou o Boto e falou que tinha chifre, eu falei, cara, já escutei essa história antes. Tem aqui no Sudeste muito interessante, que é, de fato, a mesma coisa, mais ou menos, né? E aí, o que acontece? Aí, quando a pessoa tira o chapéu, tem os chifres, e todo mundo fica chocado ali na boate, na balada, na discoteca, no forró. E aí, o que acontece? O cara sai correndo, o cara de chifre sai correndo, entra no banheiro, quando o pessoal abre o banheiro, tem ali os pés fendidos, a marca dos pés fendidos no chão e um buraco queimado na parede ou alguma coisa do gênero, assim, fugiu, assim. Valha! Rapaz. Pois a história da minha avó, ele pulava no rio. Olha aí, o capeta do Rio. Do Rio de Janeiro, ele pula no vaso. Essa aí eu conheço na versão do baile funk, que ele sai metendo a porrada, porque quando eu escutei, era na época que existia lado A e lado B no baile funk. Não sei se vocês sabem qual é, mas é praticamente uma roda punk, só que o baile se dividia no meio e quando o cara falava sai na porrada, a galera sai na porrada. Aí nessa, sempre tinha uma que, você vai pra esses bailes aí, cuidado que o capeta aparece, ele bate em todo mundo, do lado A e do lado B. Aí, gente, caralho, imagina. Ele tá do lado C, né? Mal sabia que dava mais vontade de ir pro baile. Porra, imagina, eu vou pro baile e vou ver o capeta? Porra! Caraca. Naquela época, o lockdown funcionava na base dessas histórias aí. Olha. A história que eu conheço, que é do forró, a banda tá tocando, né? E aí começa a dançar o visitante misterioso com a filha do coronel. E aí todo mundo começa a dormir. E só a menina que tá dançando com o demônio é que não fica com sono. E a banda começa a dormir. A banda, na verdade, é um trio pé de serra, assim, né? Safoneiro, zabumba e triângulo. E eles dormindo, assim, já todo mundo tirando a festa toda, dorme, fica só o casal. A menina nos braços do demônio. Aí ela vê que o visitante bonitão começa a virar o diabo. E aí olha nos pés, aí é pé de cabra, assim, né? Pé de bode, né? Assim, aí o chifre começa a sair. Mas é um capeta educado, né? Porque, tipo assim, ele fez um Boa Noite Cinderela ao contrário. Exato. O capeta era um esquerdomacho, se você parar pra pensar. É verdade.
descolados, locais de forró e tal. Ele vai de chapéu, ele é quase um Fiuk, assim, desconstruído. Não incomoda ninguém, as pessoas estão adormecidas. Ele usufrui da garota, né? E vaza. E é só essa maldade do capeta. Entendi. André, agora vou só ver de adicionar. Que lenda urbana, assim, era comum, assim, na tua... Tinha uma que era nacional, que foi uma febre, que foi a loura do banheiro, né? Sim. Então as crianças morriam de medo de ir ao banheiro nas escolas, com medo de encontrar aquela loura que estava com algodão, e ela pedia muito gentilmente que, por favor, tirasse o algodão do nariz dela, que ela não estava conseguindo respirar direito, né? Olha! Mas assim, daqui de Recife, bom, tem uma muito antiga, mas que durou décadas, chamado Papa Figo, que é a história de um rico fidalgo, assim, um cara aristocrata, que ele sofria de uma doença séria, assim, do sangue e tal, e aí o empregado dele dizia pra ele, olha, melhor solução é comer fígado de menino novo, que é uma variação do homem do saco, né? Acho que todo lugar tem o nome do saco, só que aqui chama Papa Figo, porque ele comia o fígado das crianças, então ele mandava, e aí o empregado dele, né, claro, o cara era ricão, era aristocrata, ele ficava na mansão esperando, né? Então o empregado ia, capturava as crianças e tirava. Então era uma forma de dizer, olha, menino, não fica escurecer, não fica na rua, né? Era uma maneira de... Agora, então uma coisa muito engraçada, porque as pessoas diziam que era uma família daqui. Então é uma família conhecida aqui. Tinha uma mansão mesmo, tinha um lugar físico. Ele mora aqui. E aí todo mundo morria de medo de passar na calçada, né? E aí uma vez eu fui apresentado para uma menina que era a neta do Papa Figo. Olha, aquela menina é a neta. Não é possível. É a neta da família tal, então família tradicional. Então, assim, associaram mesmo. Era uma coisa muito próxima da realidade, assim, pra gente, né? Isso é uma história de vampiro. Eu sei que vocês vão falar da perna cabeluda, né? Então, assim, eu acho que vou deixar pra falar depois dela, que é uma história maravilhosa e que criou um pânico aqui em Recife, mas um pânico mesmo, assim, uma coisa da cidade, mobilizar a cidade parou, era notícia de jornal, era na rádio, programa de rádio AM, noticiário. Tinha também esses carros que saem, né? Aqui não tinha marca, não, mas tinha carros, né? E tem uma lenda que é mais do interior, e que é do interior aqui, Pernambuco e Alagoas, principalmente, que é muito legal, chama-se Comadre Florzinha, que é o seguinte, é uma espécie de uma caipora, é uma menina, de origem meio indígena, então ela protege a mata. Então os caçadores, quando entram, eles têm que deixar umas oferendas para ela, tipo um mingau, um prato com mingau ou com papa, né? Porque senão eles se perdem na mata. Ela faz com que eles fiquem perdidos, embora eles nem entrem tanto na mata, né? Mas ela faz de um jeito que a pessoa se perde, e as pessoas se perdem mesmo. Assim. E eu estava participando de um evento, eu faço quadrinhos, tenho livros e tal, eu estava participando de um evento, uma professora foi visitar o stand lá do Recife Assombrado, e ela disse, olha, eu dou aula numa escola interior, numa cidade aqui da Zona da Mata, de Pernambuco, e os alunos chegam com roncha no braço e dizem que foi com Comadre Florzinha. Ainda hoje, os alunos dela chegavam e disseram, eu levei uma surra do bico, eu fui pra mata, e ela dá surra de cipó. E outra coisa é quando a pessoa vai de cavalo, né, e para, e quando deixa o cavalo amarrado, né, ou quem tem cavalo, quando vê, tá o rabo do cavalo tá cheio de trança, sabe, todo entrançado, assim. Aí foi ela a Comadre Florzinha, quem fez a trança, fez o nó no rabo do cavalo. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem Saci? Tinha Saci na lenda de Saci? Alguma coisa aqui assim? No Nordeste, não. Saci eu acho que é mais pra baixo. Assim. Porque a maioria desses atos que você descreveu, trançar o rabo do cavalo, por exemplo, é atribuído ao Saci, nas histórias que a gente conhece mais comumente. Interessante. Pois é. No caso, a Comadre Florzinha, eu acho que ela fica mais parecida com caipora. Curupira não, que é aquela que tem os pés pra trás, né? Mas a Comadre Florzinha é mais uma caipora, assim. Tipo uma menina, e até eu também fiz uma história de quadrinhos a respeito aqui, ó. Essa figura aqui, vocês estão vendo. Essa é a Samara. É a Samara do Poço. Eu pedi pro ilustrador se inspirar nela. Fez um mashup, uma mistura aí da imagética, né? Mas assim, é como se fosse uma menina, né? É de origem indígena essa lenda, né? E outra coisa que eu acho maravilhosa é que a gente ouve o assovio, né? Tá na mata e ouve o assovio. E aí o efeito é o contrário. Quando o assovio tá alto, é porque ela tá longe. E quando tá longe, é porque ela tá perto.
Então você tá na mata e ouvir um assovio bem de longe, assim, pode ficar com medo, porque a comadre Florzinha tá à sua espreita. Olha aí. Fazer Muito uma boa bom. trança no meu cabelo. Eu tava aqui lembrando que, assim, algumas das histórias, aspas, não são assustadoras. As histórias do Nordeste, em geral, elas têm um propósito de educar, né? E de controlar na base do comer a mente das crianças e dos jovens. E até dos adultos. E tem muito a ver com religião. Tem sempre uma Nossa Senhora, uma personagem ali, uma fanfic com Maria. E aí eu lembrei aqui do... Não sei se vocês conhecem essa do peixe soia. Não. A lenda do peixe soia é Sim. Minha mãe me contava quando era... que Que tem a boca torta, né? na boca da... É isso? Nossa Senhora estava lavando as roupinhas do menino Jesus no rio. Por acaso aqui no Nordeste brasileiro. Aí ela viu um peixe muito bonito e disse assim: peixe soia. Que era o nome do peixe. Sabemos não por quê. A maré vai encher, vai baixar, sei lá, amenidades. Aí o peixe imitou ela, o peixe era muito arrogante, falou assim: ei, maré vai encher, vai baixar. Aí ela falou assim: como é, nada? Maria, né? Como é, querida? Me diga, a maré vai baixar, vai encher, sei lá qual era a pergunta. Aí o peixe falou: Rapaz, é Carol Conká dos peixes. sim. Aí a Virgem Maria falou assim: se você imitar de novo a sua mãe, porque na época Nossa Senhora já sabia que era Nossa Senhora. Ela falou assim: se você imitar de novo a Nossa Senhora, que sou eu, você vai ver. E ameaçou. Aí o peixe falou: aí a boca do peixe ficou torta. Então é um peixe feio da boca torta que atribuíram a essa história. Pegaram um peixe. Existe, né? Esse peixe existe. O peixe existe. Tem a boca torta. Tem a boca torta. E usaram pra educar crianças pra não imitarem os pais. Me contaram essa história. Eu acho que você foi minha avó, minha mãe, quando eu era pequena, eu sabia. Sensacional. Tudo se Muito aproveita na natureza, no Nordeste, tudo se aproveita. Eu vou pegar aquele peixe ali da boca torta pra esse menino parar de me imitar. Isso é muito comum porque o meu filho faz isso com minha esposa. Ele faz isso. E ela fica braba. Para de me imitar, cara. Aí ele fica: vai me imitar, cadê? Vai me imitar. Tipo... A soia, papais e mamães, a soia já está disponível no Google Imagens. Aí, caraca, eu falo: tá, mas ele tá te zoando. Aí eu fico botando pilha. Que isso, olha que história maravilhosa, gente. Mas tem a isso aí. variação desse peixe aí que é com o pai do peixe. Então toma cuidado, Rafael. Vou te contar essa história. Assim, a gente vai comentar aqui de algumas histórias que são de lugar comum, né, nordestinos. E foi falado aí da perna cabeluda, que pra mim, mano, essa história ela é um fenômeno. Porque pra mim... Surreal. Exatamente, porque ela é tão surreal que ela pode ir tanto pra comédia... Porque, ouvinte, você que não conhece, é literalmente uma perna cabeluda. Tipo a mãe e o pai da Vaca e o Frango, só tem a perna. E ela é cabeluda, ela tá nu. Não sei se tem pinto. É tipo a mãozinha da família Adams. Só que a perna Exatamente. não depilada, né? Militou sem prometer. E em tamanho escala humana a perna. Exatamente. Escala humana, total. É perna de tamanho real, assim. A curiosidade que fica é: qual é a lição da perna cabeluda? Tem. É isso Tem. que todos nós queremos saber. Né? Essa aí era força bruta. Acho que era lockdown. Rasteira. Hoje em dia seria usado no lockdown, pode ser. Gratuito era assim: ó, não quero você ficar na rua, cuidado com a perna cabeluda, senão ela te chuta. Era... Nós mulheres vivemos o lockdown desde muitos e muitos séculos, né? Não sai a partir de tal hora, senão a perna cabeluda vai lhe pegar. É uma história em quadrinhos minha da perna cabeluda. O pessoal não vai ver, né? Mas Rapaz, tem todas. Tem aqui, ó. Excelente, André. a rasteira da perna cabeluda. Tem uma história em quadrinhos. Caraca. Excelente. Escrevi. Mas era sempre pra falar: fique em casa. Era hashtag fica em casa. Não, e tem uma coisa muito louca. Aqui em Recife, isso foi muito forte nos anos 70, né? Eu acho que vocês não eram nascidos ainda. Já sou um pouco mais maduro, com cabelos brancos. Eu era criança. E foi um pânico na cidade, que saía nos programas policiais. Dava naquele, tipo, não sei como é que chama aí no Rio, aqui chamava Bandeira 2. Era o programa policial, né? E aí a perna cabeluda foi vista no bairro tal, e as pessoas davam entrevista dizendo: não, eu fui chutada pela perna cabeluda. As pessoas iam parar no hospital dizendo que tinham sido atacadas pela perna cabeluda. Meu Deus, que maravilha. E a coisa mais surreal aqui para Recife é o seguinte: virou uma marchinha, um frevinho de carnaval. Então no carnaval
do ano seguinte, isso acho que foi 76, o carnaval de 1977 teve a música da perna cabeluda. O Freville fazia "E não se iluda, porque vem aí a perna cabeluda". E aí virou a música de carnaval. Então, pra você ver como tudo vira carnaval aqui. Sim. Então, acabou virando, assim, o Pânico virou. E eu acho que foi pro Ceará, viu? Porque uma vez eu tava numa CCXP com essa HQ minha da perna cabeluda, e aí mostrando, e tinha na mesa ao lado uma galera do Ceará, e disseram, a perna cabeluda foi nos anos 80, teve história no Ceará. Não sei se vocês sabem disso, meninas aí. Alice, Leila, lembra de alguma história da perna cabeluda no Ceará? Aí eu disse, que ela fugiu de Recife, né? E foi fazer a tour e no Ceará. Assim, então, eu ouvi a história da perna cabeluda na minha infância, mas ela já estava em final da parábola do sucesso dessa turnê. Já estava em decadência, já. Já estava em decadência. Assim. Carreira decadente. A perna já estava com os cabelos já porque eu estava em alto velhos, ressecados. Mas eu acho que... Então, na época, quando criança, eu achava que tinha a ver com esquartejamento. Não sei, no meu imaginário tinha a ver com esquartejamento. Então eu tinha medo da perna cabeluda, porque na minha cabeça alguém ia cortar a minha perna e aí ela iria sair andando, sabe assim, penadamente. E uma história engraçada de um amigo meu é que no auge do Pânico, ele pegou um manequim, ele achou um manequim desse que tem loja de roupa, né? E aí o manequim velho, ele arrancou a perna do manequim, colou umas coisas parecendo cabelo, assim, pendurou numa cordinha e ficou numa árvore, escondida, com a perna lá em cima, pendurada. Quando passava alguém, ele soltava a corda e a perna caía em cima da pessoa. As pessoas, lógico, né, corriam, assim, enlouquecidamente, assim, de medo, né? Era aquele susto, assim, terrível. Assim. Cara, que excelente. Isso que a Leila falou sobre esquartejamento me lembrou muito de outra história daqui, porque eu também já era flop a história da perna na minha época, então não peguei. Mas uma história que me assustou muito foi a história do corta-bunda do Zé Walter. Sim! Corta-bunda do Zé Walter. Corta-bunda é um clássico do Ceará. Era um homem que, no bairro do Zé Walter, aqui em Fortaleza, na década de 70 para 80, invadia a casa das pessoas, de mulheres, pegava mulheres dormindo e fazia só cortar as nádegas mesmo. E passava ou um bisturi, algum objeto importante. E aí também virou caso de polícia, também teve maior bafafá na mídia e tal. E chegaram a prender alguns corta-bundas. Alguns! É uma franchise. Uma franquia. É uma franquia. A franquia do corta-bunda da Marvel. Caramba! Eu não dormia de bruços de jeito nenhum. Não, mas calma aí, olha só. Quando a Alice falou corta-bunda, a primeira coisa que me veio na mente era uma pessoa que tirava um bife, sabe qual é? Das nádegas. E ou levava, mas era um cara que, tipo, passava a navalhada, dava uma brecha na sua bunda. Ele deixava a marca dele de serial cortador. Serial cut. É engraçado, né? Todos esses crimes, esses casos sobrenaturais e não sobrenaturais, porque o corta-bunda real, ele existiu, e digo mais, em 2015, o estado do Ceará voltou a apresentar casos de corta-bunda. Reportagens da época diziam que a galera do bairro não dormia, ficava numa vigília, assim. Quando chegou já o segundo corta-bunda preso e não parava de acontecer os babados lá, a galera do bairro ficava em vigília e trocava o dia pela noite. Aí, tu vê que é uma sociedade avançada, que é uma sociedade onde você não tem o costume de trancafiar a janela, a porta e tudo mais, então o pessoal fica de vigia. Aqui na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, nesses bairros mais periféricos onde eu moro, não tem uma janela que não tenha grade. Não existe uma porta que não seja trancada. Então, o corta-bunda tá na rua. Porra, é só trancar e eu vou dormir igual um bebê. Ninguém vai entrar na minha casa pra cortar minha nada. Aqui em Recife tem uma história de um bandido que existiu mesmo, chamado Bill do Olho Verde. Tá até na música de Chico Science isso. E aí ele tinha um alicate e ele encontrava as mulheres, ele assaltava as mulheres e ele fazia: você quer um tiro ou um beliscão? Aí a mulher dizia: pô, entre um tiro e um beliscão, ela queria um beliscão, né? Aí ele tirava o alicate e no peito da mulher dava no dedo. E aí Chico Science fez uma música que fala da perna cabeluda. Galeguinho do Coque não tinha medo da perna cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. É uma versão do corta-bunda, só que não era, aqui não cortava a bunda, era no peito com um alicate. Chico Science. E aí foi preso, só que ele negava. Esse bandido, ele negou esse caso. Essa versão que
que vocês falaram da perna cabeluda, que o pessoal amarrava uma perna falsa, jogava em cima. Eu lembrei da minha juventude. Eu não fazia isso porque eu era muito criança. Eu deveria ter, sei lá, 7, 8 anos. Mas o pessoal que já era adolescente, quando eu tinha meus 8, 7 anos, eles tinham uma mania muito saudável, muito saudável. Talvez seja por isso que eu sou um cara esquisito. A galera gostava de deitar um colega no chão da rua, botar um lençol branco em cima, tá? E ficava a meninada toda próxima, tipo, vigiando o morto, sabe qual é? 9 horas da noite, hora da noite. Então, conforme os trabalhadores iam chegando em casa, os pais, as mães iam voltando ao trabalho, aí via o corpo, aí... curiosidade... Não, mas... Caraca, quem morreu aqui? Que não sei o quê. Aí sempre tinha um moleque falando, vai agora. Aí a pessoa levantava, vai! Então, era engraçado ver os adultos correndo. A gente fazia isso em esquinas diferentes. Quem já conhecia passava direto, mas sempre tinha alguém novo. Sempre tinha um adulto que não tinha visto anteriormente. Sempre caía, era muito divertido. Eu não sei como a gente nunca tomou um tiro, né? Porque morria... Ou passaria um carro de polícia e olharia, sabe, era na esquina das ruas principais que a gente fazia. Então, nunca passou um carro de polícia, a polícia parou e foi ver o que era. É um bairro muito abandonado pela civilização, né, cara? Mas eu acho que é importante, como vocês falaram, né? O corta-bundas foi um caso real, que com toda certeza tomou uma proporção completamente de histeria coletiva, né? Que a partir daí começava a vir lá daqui, dali e tal, que é muito interessante. A primeira vez que eu escutei falar sobre essa história, que eu nunca tinha ouvido falar, foi por causa do Thales Rodrigues, que é um brother nosso aqui, que ele também fica em CCXP e tal. Ele trabalha ele é um dos criadores do Maiara Anabelle, por exemplo, com a HQ nacional super bacana. Ele tem uma HQ independente sobre o corta-bundas. Eu comprei, li e achei muito interessante. Década de 70 e antigo, e aí tem isso mesmo, né? Voltando a falar da perna cabeluda, né? Também dizem, né? Aquela coisa que fica muito naquela... Dizem, né? Aconteceu com o primo de um amigo meu, né? Dizem que é real, né? Que a raiz dessa lenda pitoresca, pode estar num comentário de um vigia noturno. Que conta-se que ele teria dito que ao chegar em casa após o trabalho, teria encontrado embaixo de sua cama a perna cabeluda, referindo-se ao suposto amante de sua mulher, no caso, né? Por isso que a perna era cabeluda. Ele viu só a perna. Ele viu só a perna. Ele estava embaixo da cama, né? Ele só viu a perna. Exatamente. E aí o Raimundo Carreiro, que é um escritor da época, ouvindo o relato, publicou a história no Diário de Pernambuco, né? E aí, deu essa proporção toda, né? Da perna cabeluda. Muito doida, né? Mas cuidado com a perna cabeluda, gente. Tranquem as portas, senhores e senhores. E as janelas. Tem história também de crimes bizarros, né? Que é engraçado. Cara, a maioria dessas histórias são perigosamente próximas da realidade. Que dizem, por exemplo, essa das mulheres emparedadas, né? Que fala que na década de 70... Tem algum problema na década de 70 no Nordeste. A gente já deu pra perceber, né? Eu sei qual era. Eu sei. Ditadura. Pode ser. Sei. Pode ser. No caso da imprensa, o espaço que tinha na imprensa é por causa disso mesmo, que o Jaca falou. É porque é o seguinte, quando a ditadura militar, a Comissão da Verdade e tudo mais fala que morreram 500 pessoas, né, 400 e blá 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 na época da ditadura, precisa ser investigado. Isso, gente, infelizmente, é só o número da cidade grande. A ditadura passou o rodo no interior do Brasil à vontade. E esses números nunca vão entrar em registro oficial. Então, no interior do Brasil, não só no interior dos estados capitais, tipo São Paulo, Rio, essa galera, no interior do Nordeste, os caras eram muito pior do que nas cidades. Então, o rato passou matando muita gente. Então essas histórias provavelmente são naquela época ali de muita violência, então isso vai entrando no imaginário. E além disso, Jaca, também tem o seguinte, os jornais, as rádios e tal, eram proibidos de falar de política, vamos dizer assim, né? Assim, falavam só com as coisas oficiais, mas não podia dar muita notícia, tinha um controle, né? Uma censura e tal. E aí ficava faltando espaço. E o que eles iam falar para atrair, para vender jornal? E aí criavam essas histórias. Então, muitas dessas histórias eram aumentadas, a maioria, né? Inventadas, para poder encher o espaço dos jornais e para vender jornal. Então, assim, o pessoal criava. Então, o que a gente vai colocar agora? Então, Besouro Verde, esse caso, talvez, provavelmente, o corta-bundas, a perna cabeluda, foram massivamente explorados nos meios de comunicação, mas porque eles não podiam falar de outros assuntos. Excelente. É legal que a gente está indo para um contexto histórico interessante. Acho que isso responde o lance de... Mas tal coisa era para as moças não saírem de casa. E tal coisa, e a perna cabeluda? Lembra quando eu falei de lockdown brincando?
muito provavelmente tinha a ver com lockdown de verdade, de não saiam de casa para a população sem instrução. E aí eu coloco os meus pais, os meus avós. São pessoas que até hoje acreditam nessas coisas. Eles acreditam porque... Pra controlar, né? Controlar. Pra controlar. Era o misticismo, né? Era o conteúdo. Não tinha tweet, gente. Era o feed. Era a perna cabeluda. Assim como a gente clama por um babado da família Pôncio, naquela época tinha o Reisado e o Papangu. E essas coisas, entendeu? Que aí no Rio vocês chamam de bate-bola, mas a gente deu uma piorada. A gente deixou tenebroso. Ah, bate-bola. E tem muita história, e aí a questão também do machismo, né? Muitas histórias ligadas, e no caso da emparedada que o Andrei estava falando, que é uma história, na verdade, mais antiga, tá, Andrei? Tem um livro chamado A Emparedada da Rua Nova, que é do autor daqui, que é no final do século XIX. Mas é um livro de ficção, é uma história. A filha de um comerciante, ela fica grávida, solteira, e ele manda emparedar. O que é emparedar? É pessoa viva, né? E aí ela é colocada na parede e se constrói uma parede falsa e ela morre, né? Ela fica sufocada, ela morre. E aí tem esse livro que conta essa história, que o final é fantástico, né? Assim, a literatura é fantástica, porque vira um fantasma e virou uma lenda. Quer dizer, de uma obra, de um livro de ficção, se criou uma lenda. Ainda hoje essa rua existe aqui, que é a Rua Nova, aqui em Recife. As pessoas dizem qual é o prédio, olha ali, dizem que veem o fantasma da moça, da famosa emparedada. Isso virou essa lenda. E foi um feminicídio, né? Foi o pai que matou a filha porque ela engravidou. Tem outro caso também de um bairro aqui chamado Encanta-Moça, que essa Encanta-Moça, na verdade, é porque um marido, com ciúmes da esposa, matou. Isso ela tentou fugir, indo correndo pra praia, assim, é um bairro próximo da praia. E aí ele matou, e aí diz que ela se encantou no mangue, né? Porque, na verdade, o mangue, assim, perto da praia tem um mangue, assim. E ela se encantou. Então, aparece o fantasma dela para as pessoas, mas foi um feminicídio também. Então, assim, essas coisas deve ter acontecido um caso real de alguma coisa assim, né? E as pessoas acabam associando a um fantasma, né? Tem um conto do Edgar Allan Poe também, né? Sobre uma mulher emparedada. Deve ter inspirado o autor, do Fortunato, né? O Barril do Amontilado, que o cara é emparedado. Exatamente. Então, imagina a cabeça das pessoas daquela época. Não era moda cancelar e nem denunciar feminicídio. Então, assim, o que eu vou fazer? Vou pegar minha referência do Alan Poe e vou atribuir e dar um nome pra isso aqui que tá acontecendo e chamar a menina emparedada. É engraçado que transfere pra vítima, né? A emparedada, assim, é ela que errou, assim, o sufixo ada dá um peso de culpa e erro. Sim. Não é um emparedador, né? Não é emparedador. Mas é muito comum. Que eu acho que a lenda, né? O fantasma, a lenda urbana, ela é um reflexo da sociedade daquela época, né? Então, a sociedade era muito machista, né? Então, assim, acaba que esse machismo, ele passa pra lenda também, né? Ela reflete que existia. Porque a lenda, ela fala muito sobre a gente e sobre como a nossa sociedade se configura, né? Se não existissem crimes, né, no geral, não existiria um corta-bundas, né? Não existe... Tudo bem que corta-bundas foi um crime real, mas vamos imaginar que fosse só imaginário popular. Não existiria um conceito de crime, né? Então é só um reflexo das coisas que a gente... Da violência. Enfim, da violência. Contra a mulher, porque eu acho que era mais até contra a mulher, né? Sim, então... claro. Saindo da criminalidade, e agora... Denúncia! Fantasma. Que fantasma pode morrer, é normal, mas tem gente que morre com crime também. A gente vai falar aqui dos fantasmas do Teatro de Santa Isabel. Esse você deve conhecer, né, André? Aqui em Recife. É um teatro tradicional, bem antigo também, do século XIX. E aí, esse teatro é todo assombrado. Assim. Então, o pessoal, tipo assim, o cara que é o vigilante, né, o cara que fica tomando conta lá, vê casos, então tem uma bailarina que aparece no palco, assim, do nada, você sem ter espetáculo, aparece o fantasma dela, tem um piano que fica tocando e você ouve o som do piano e não tem ninguém tocando piano em lugar nenhum, tem uma senhora da plateia que aparece, que era uma senhora que morreu, uma senhora gorda e tal, isso até o Gilberto Freire fala no livro dele, então assim, são vários casos relacionados com esse teatro, né? Tem muito isso, aqui tem muito isso, de lugar assombrado, assim, um hospital que é assombrado.
Aqui no Ceará também tem a história da bailarina fantasma do Teatro José de Alencar. Olha aí. Inclusive, eu já entrevistei um sonoplasta de lá que ele já disse que já ouviu a gata por lá. E normalmente ela tá lá e ela tá pedindo pra ensaiar. E aí tem até a história daquela Ghost Light que eu tava vendo, tava pesquisando, que por ser muito comum essas histórias de fantasmas em teatros antigos, esse negócio do Ghost Light surgiu muito pra meio que tirar a alma ali de cena quando as coisas estão acontecendo, porque na época que surgiu essa lenda da bailarina, a iluminação do Teatro José de Alencar era uma gambiarra suspensa mesmo. Então as pessoas ouviam no corredor e sempre tinha uma história de que as pessoas sentiam um vento frio, uma coisa assim, uma friagem, enquanto essa mulher estava no ambiente. Tem um livro da Socorro Acioli sobre isso, que é bem interessante. Ah, legal. Eu amo essa escritora! É maravilhosa, maravilhosa. Ah, legal. A Cabeça do Santo, né? É, essa mesmo. Eu amo essa mulher. Ei, Andrei, tu permite falar de um caos de Papangu? Por favor, puxa. Alice, tu tá ligada a Papangu? Papangu tem muito. Carnaval. Tem carnaval. Só Tem que muito Papangu. na minha cidade de interior, o Beberibe, precisamente Sucatinga, tem o reisado, dia de reis, e o nosso reisado resgata, na verdade adianta os papangus. Os papangus, se você der um Google, eles remetem muito ao Carnaval de Veneza, né? Ou são os bate-bolas, arlequins, tem umas máscaras, né? Só que como a gente tá falando de população do interior, do Nordeste, né, do Agreste, do Sertão, muito provavelmente não chegou até lá esse cosplay, essa herança de cosplay, né? Então, pelo menos na minha cidade, o Papangu, ele se veste do máximo de roupas bizarras possível que não mostre nada do corpo. Você um macacão que cobre, uma máscara que cobre toda a cabeça, né? Macacão de gari, com sobreposição de casaco, com luva. Você não sabe quem é. Com a máscara. Eu não sei se aí assim, mas aqui que toca tem umas castanholas. Então, no Ceará é o chicote. No meu interior era castanhola também. Aqui em Pernambuco faz aquele som bem de flamengo. Vale. Na minha cidade é chicote, um chicote de 3, 4 metros, imenso, que faz um barulho, um estralo, que você tem que estar num raio de uns 6 metros para eles fazerem a performance. O lance é que os papangus, eles entram nas casas. Eu não sei se nas cidades de vocês é assim, mas eles entram nas casas das pessoas. E assim, eu acho que é um momento em que a criminalidade dá um pause pra cidade toda brincar de ter medo. É meio que o Halloween, sabe? Mas é quase gostosuras e travessuras mesmo. E aí eu lembro que no reisado, volta-se os papangus, na verdade adianta-se, porque é dia 6 de janeiro, e os papangus, eles vão de madrugada, de porta em porta, eles iam de grupo, só que misturava essa parada muito louca desses monstros, porque eram monstros, né? É uma figura com máscara de monstro. É assustador. Assim. É bem assustador, com procissão. Então vai uma procissão na frente cantando. São vários, né? E essas pessoas que a gente não sabe, a gente não faz a menor ideia de quem é, vão atrás ou vão perambulando junto, e eles vão pulando o muro e invadindo as casas, e tudo bem. E aí, a música que eu lembro, eu tinha muito medo do Papangu e do reisado, porque era assim: Senhor, dono da casa, abra a porta, acenda a luz, para ver os 3 reis magos, fazendo o sinal da cruz. E aí, as casas tinham que estar abertas e com café, com bolacha creme cracker para eles entrarem, comer, dinheiro, qualquer coisa assim. Caraca! Era uma limpa que eles iam fazendo de gostosuras ou travessuras com o que tinha, rapadura, bolo, qualquer coisa, ou dinheiro. Aí, quando a casa tava trancada ou não dava nada, a música mudava. Era assim: essa casa cheira a gás, quem mora nela é o Satanás. A vingança. Eu tinha muito medo porque eu ficava na dúvida assim: mãe, bota comida. E ao mesmo tempo, não, eu não quero eles aqui dentro. Excelente! Aqui tem uma cidade chamada Catende, tem um carnaval bem famoso e os papangus invadem a cidade. E eu acho que eles entram nas casas. Assim. Muito maneiro. Você não sabe quem é, né? Eles entram e eles não falam nada. É igual aquele mascarado da novela. Totalmente escondidos, assim, né? Escondidos. Você não consegue ver nem a cor da pele. Assim, é engraçado, pode ser o prefeito, pode ser o gari, pode ser
Mas esse é o muito legal. crush. No Rio de Janeiro, o bate-bola, claro, eles são vídeos porque eles batem bola no chão, né? Eles têm uma bexiga, né, específica pra isso, que amarra numa fita, eles batem no chão, você escuta de longe. E assim, nos últimos, sei lá, não é devido à pandemia, mas nos últimos carnavais antes da própria pandemia, era muito difícil ver. Mas quando eu era criança, o sonho da criança era ser bate-bola, para o bate-bola não te assustar. Os bate-bola não te oprimiam quando você era bate-bola. Mas quando você não estava fantasiado, você era a vítima. Não interessa se você já era com seus 8, 9 anos, sabia que ele tinha uma pessoa. Você se cagava todo. Então, a primeira vez que eu me vesti de bate-bola, eu tinha acho que uns 9 anos, que a roupa meio cara, né, tal, e consegui. E, era maravilhoso, que a galera passava, aí eu ia andando atrás e minha mãe me acompanhava um bocado. Então, assim, maravilhoso. Quando eu tava sem roupa, ficava, não tenho mais medo, porque eu sei que você é uma pessoa. Aí ele vinha pra minha direção, mas também não preciso ficar na rua, né? Eu posso ir pra casa quando eu quiser e correr pra casa. Aqui tem a Laursa, não sei se você já ouviu falar da Laursa. É uma fantasia de urso, quer dizer, a pessoa se veste de urso, então tem também uma máscara que cobre toda a cabeça com a cara de urso, e no carnaval isso. E aí sai o urso lá, né? O pessoal vestido de urso, você fazendo. E o pessoal puxando na corda, como se fosse o dono, né? E vão pedindo dinheiro. E aí faz, a ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Pirangueira que é mão fechada, né? Assim, a ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Sai batendo nas casas, pedindo dinheiro. Aqui no Rio tem dois tipos de bate-bola, basicamente. Tem o bate-bola, o humilde, que é só uma roupa colorida, geralmente dividida no meio, uma cor de cada lado, algo assim. E tem o que o pessoal chama de Clovis, né? Que é o bate-bola, que quando você descreve essa roupa do Laursa, é como se fosse, não é uma fantasia de urso, mas é uma roupa bem maior. É uma roupa, quando ele pula, ele gira, ela tem várias tiras de roupa, fazendo camadas, então é uma roupa mais pesada, bem mais quente. E ele anda com um guarda-chuvinho à la frevo, sei lá qual é a referência ao guarda-chuva. Então, o Clovis, ele era bem mais assustador, porque, primeiro, geralmente tava fantasia de Clovis eram adultos, né? Então, te assustava mais porque eles eram homens adultos e assustam porque são grandes. E as fantasias, as máscaras eram mais legais. O Clovis usa chupeta, que é assustador, porque um adulto usa chupeta. Então, geralmente as fantasias eram o guarda-chuvinha todo cheio de pluma, um negócio bem assim. E aí, por debaixo da roupa, eles usavam meia calça. Parecia uma roupa de aquelas calças estilo França, idade moderna, sabe qual é? Que usava aquelas meia calça. Bem serial killer, assim. Bem louco. Assim, palhaço do inferno, sabe? Palhaço do inferno. Mas ninguém pedia nada, não. No geral, eles só gostavam de assustar as crianças, faziam meio questão. Aí os pais, vem cá! Pegava o menino birrento, lá, vou te deixar aí na rua. Aí a galera vinha em cima, a criança chora, um desespero. Eu nunca chorei, não. Não, claro que não. Não. Pra gente citar aqui, voltando a falar um pouquinho de fantasma, em Recife tem a chamada de Veneza Americana, no Rio Capibaribe, é isso? Porque Recife, ela é toda cortada pelo rio, né? Assim, o rio, ele vai passando por dentro da cidade, tem as pontes, e aí tem esses fantasmas, que são, olha só, o demônio, que são, dizem que são os fantasmas dos suicidas. O pessoal pulava para se matar, pulava das pontes, e diz que os fantasmas ficavam nas pontes, né? Então, tem muitas histórias de fantasmas na beira do rio, né? Nas águas até do rio, tem bastante coisa. Muito interessante, assim, eu dei uma lida que fala que a relação com o rio sempre foi muito complicada, né, principalmente na década de 70, né, que falava que o rio tinha algumas enchentes, né, mas falam também, né, que já teve corpos encontrados, né, teve um gari que na limpeza do rio achou no saco de lixo corpos, né, então é muito interessante, né. Sim, é muito, muito constante, e você vai falar acho, da Cruz do Patrão, né, assim, isso. Recife tem vários lugares que são sítios mal assombrados, assim. E eu não sei se você já quer falar da Cruz já? Posso falar dela? Pode, vambora. Como é que é? A Cruz do Patrão? Como é que é isso? O Cruz do Patrão é o seguinte, tem um momento que o rio, na verdade os dois rios, tem o Capibaribe, que passa por Recife, e o Beberibe, que vem de Olinda. E eles se encontram já chegando no mar. E aí até o recifense é um pouco bairrista e um pouco orgulhoso, né? Ele diz que o rio Capibaribe e o Beberibe se encontram para formar o Oceano Atlântico, né? Então, eles formam o Oceano Atlântico, assim, a partir desse encontro desses dois rios. Mas, assim, nesse encontro tem um monumento que é muito antigo,
é ali do século XVI, o monumento mais antigo documentado, né, no Recife, que é uma cruz. Ele é uma espécie de um monolito, assim, preto, né, uma estrutura preta grande, assim, uma coluna, e lá em cima tem uma cruz. Isso dizem que foi colocado para servir de baliza, de referência para os navios, porque fica na entrada do porto do Recife, né? Tem um porto, e aí você vem do mar, e para entrar no porto passa ao lado dessa cruz. E aí o que dizem é o seguinte, diziam na época, né, que os navios que traziam escravos, né, da África, os navios negreiros, muitas vezes alguns escravos morriam nos navios. E eles eram abandonados ou enterrados do lado dessa cruz, né? E nunca se encontrou nada, não há uma comprovação histórica, não se encontrou corpos enterrados, mas era o que se dizia na época. E aí, o local virou meio que um lugar assombrado, as pessoas tinham medo de passar, tinha um caminho de Recife para Olinda, por ali, que elas passavam de dia, mas não passavam à noite, né? Dizem que começaram a fazer oferendas, fazer algumas, por conta de homenagem a esses mortos, né? Então, assim, o lugar é bem... Eu já fui lá algumas vezes, inclusive é o símbolo do Recife Assombrado, do site, né? O logo é baseado nessa cruz, mas ela é bem carregado, assim, é bem assustador mesmo, assim, é um lugar meio ermo, tem só aquela cruz grandona, assim, preta, enorme. Assim, é bem pesado o negócio. Muito doido. Cara, é maneiro como tem vários espectros, né, de lendas, né? Tava dando uma olhada aqui, tem o tal do Boca de Ouro. Boca de Ouro é uma espécie de zumbi, saca? O zumbi, assim, clássico do cinema. Morto-vivo. Morto-vivo, só que ele tem um chapéu, né? Ele, na verdade, é uma história que conta desde o século XIX, né? Então, é tipo meio que um malandro. Ele tem um pouco do... Pronto, ele tem um pouco do... Vocês são do Rio, aí eu acho que conhecem bem o Zé Pilintra, né? Eu acho que é uma adaptação do Zé Pilintra. Assim. É aquela figura do malandro, né? Daquela roupa clássica, do chapéu, Panamá, daquele terno branco e tal. Só que no lugar do rosto é uma caveira. E aí o pessoal saía à noite, encontrava aquele cara assim com a cabeça baixa, né? O chapéu cobrindo o rosto. Quando ele levantava, aí ele fazia, tem fogo? Ele perguntava se a pessoa tinha fogo, né? Pra acender um cigarro de palha. E aí a pessoa tomava um susto, claro, né? E aí ele dava uma gargalhada assustadora, aquela gargalhada... E a pessoa corria. E aí ele tem uma coisa que eu acho que é legal da história dele, que quando a pessoa corre, ele aparece mais na frente. Ele fica aparecendo em vários lugares. Esse é o tipo... O Jason, sabe? Tu pode correr à vontade, ele não precisa correr atrás de você, ele vai aparecer. Por que choras pós-produção de Hollywood? Né? E o Gilberto Freire fala, né? O Gilberto Freire conta essa história, tá no livro dele, no Assombrações do Recife Velho, que foi um livro que me influenciou muito, é o livro dos anos 50. A gente fez uma adaptação para quadrinhos, olha a cara aqui, vocês estão vendo. Ah lá, rapaz. Jesus. Ele tá com a roupa do... Tem Zé Pilintra, tem uma pegada de Zé Pilintra nele aí. Menino! Esse é o Boca de Ouro. E Boca de Ouro, assim, ele tem o dente de ouro, é isso? Exato, ele tem um dente de ouro. Não me pergunte qual dentista ele foi, como é que ele fez esse tratamento dentário, mas o dente dele era brilhando, assim, né, de ouro, assim. Ele, na verdade, essa cara de zumbi dele foi aquele harmonização facial que deu errado. Ele foi fazer Meu Deus. procedimento estético. Ninguém menos que Zac Efron. Exatamente. Deu errado. Por isso que ele quer se vingar das pessoas, né? Ele ficou com ódio da humanidade porque deu errado, né? Ele queria ser um cara lindo. Muito maneiro. Tem essa tal de praça Chora Menino, Chora Neném. Chora Menino. Essa história é o seguinte, é uma praça tradicional. Sem querer desmerecer a galera do Ceará aí, que eu sei que tem muito fantasma, mas Recife tem uma coisa que a gente orgulha, tá? Um bairrismo aí fantasmagórico. É que os lugares daqui têm nome oficial por causa de fantasma. Então, assim, o nome do lugar é por causa de um fantasma. O nome verdadeiro do lugar. Então, essa praça tem esse nome, que diz que teve uma revolta chamada Setembrizada, que os soldados se rebelaram contra os oficiais, né, o pessoal do exército na época, isso falando de 100 anos atrás, final do século XIX. E aí, sempre tantos anos. E aí saíram matando as pessoas, atirando e tal, e mataram crianças, mataram meninos, meninas. Assim. E aí eles foram enterrados, essas crianças foram enterradas nesse local que depois se construiu uma praça. E aí as pessoas escutam o barulho, o som de choro, né? De choro de criança. Alguns dizem que, na verdade, é uma versão mais não tão romântica e não tão assombrada, que são sapo, né? O barulho do sapo
ficou achando. Mas a versão mais legal é que eram crianças, que eram fantasmas, que assombravam essa praça. Essas crianças fantasmas dessas vítimas aí. Eu ia falar muito maneiro, mas não é tão maneiro assim, né? Não é maneiro, não. Essa da praça me lembrou muito uma que eu já ouvi, que é lá das bandas da prainha, aqui do litoral, que é a do Cajueiro Tocador, que é um cajueiro muito antigo, que tem próximo à região rural de lá, e que determinada hora do dia ele começa a tocar dentro de um ritmo específico, e isso acontece normalmente na boquinha da noite, uma coisa assim. E aí os boatos eram que já teve gente que se suicidou por lá, enfim. Nossa. Coisas assim do tipo, mas... Legal. Assim, legal não o suicídio, né? Digo, legal é a lenda, né? Não, sim, é bem uma coisa, bem realismo fantástico. Alicia, aqui tem no interior daqui, Rio Formoso, tem a pedra que engole gente. É uma pedra que diz que as pessoas que passam junto, assim, alguns eram engolidas pela pedra. Não sei como é que é. Caraca. Sugada pra pedra. Tráfico de pessoas aí de novo. Olha aí, ó. Pode ser, a pessoa sumiu, né? Foi engolida pela pedra. Então essa pedra existe e tem esse nome, é a pedra que engole gente. Rapaz. Mas era tipo uma pedra na praia? Não é é próximo à praia, mas não chega a ser na praia, é na área rural. Essas formações rochosas, assim, né? E aí tem uma estradinha do lado, e ela tem um formato, assim, ela tem uma cavidade, assim, como se fosse uma boca, né? E aí diziam que as pessoas sumiam, desapareciam e tinham sido engolidas por essa pedra. Então, essa ficou famosa com esse nome, a pedra que engole gente. Tá doido. Tem um segmento de histórias muito comuns que eu já ouvi várias vezes, e tem uma muito verídica da minha avó, que é a história da botija de ouro enterrada. Opa! Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Muito, demais. Mas Sim. a minha avó me contou uma história de que ela morava numa casa colonial, isso na zona rural, lá pras bandas da Paraíba, se eu não me engano. Nessa época ela morava na Paraíba. E aí ela morava nessa casa colonial enorme, e ela e o meu avô, eles meio que moravam lá e cuidavam da casa, do espaço. E aí, certo dia, apareceu uma véia da boca murcha, que era assim que minha avó definia. E na minha cabeça, eu cresci com a imagem dessa véia da boca murcha. Se eu fechar os olhos, eu consigo ver Assustadora. E essa véia da boca murcha encheu o saco da minha avó, falando: mulher, tem um negócio aí enterrado, vai lá desenterrar. E a minha avó, muito sagaz, já tinha ouvido essas histórias de outras pessoas e sabia que quem desenterrasse morria. E aí, a solução dessa história, isso aconteceu muita coisa. Essa véia perturbou muito a minha avó, no nível de que meus tios estavam dormindo de rede e eles sentiam alguém abraçando a rede, balançando. Eita, aí eu morro. Aí eu faleço. Pode me enterrar com a rede. No outro dia, eles chegavam chorando pra mãe deles, né, no caso. Mãe, a véia da boca murcha veio me visitar, não sei o quê. Sabe, coisas assim, nesse nível. É muito comum. Aqui tem muita essa história de botija, que é o seguinte: as pessoas antigamente, né, elas guardavam o dinheiro em botija, né? Botija, você sabe o que é? Aquela tipo... Um jarrinho. Tipo um jarrinho mesmo. Aí guardavam moedas de ouro e tal, e enterravam pra esconder, né? Não tinha banco, em vez de na época não tinha esse acesso que a gente tem hoje de ter um banco, mesmo no interior, que hoje toda cidade tem, não tinha. Então as pessoas enterravam. Não tinha juros, né? Não tinha juros, não tinha correção, desvalorizava. Mas assim, era comum. E aí o que dizia era o seguinte: às vezes a pessoa morria e ficava a botija enterrada. E aí o fantasma voltava. E aí tinha duas coisas: ou o fantasma voltava para avisar alguém que tinha botija, pra pessoa achar a botija, ou ele voltava pra assustar as pessoas, pra ninguém pegar a botija também, porque eu acho que é o caso da velha da boca murcha aí que você contou. Ela queria proteger o dinheiro dela, as moedas dela. Segundo a minha avó, ela chegou a indicar o caminho. E aí indicou? a solução indicou o caminho, e a situação ficou tão insuportável que eles acabaram mudando de casa. E aí eles souberam da pessoa, isso é a minha avó que me conta, né? Eles souberam que o outro morador também recebeu a visita dessa senhora, que ela indicou o lugar, e ele foi lá e desenterrou. E morreu, olha aí. Pouco tempo depois, de causas naturais. Parece, sabe o quê? Um sincretismo aí com a lenda da múmia, né? Entra na múmia, aí tu desenterra a botija e tu morre por quê? Porque provavelmente dentro daquele jarrinho, com tampa, sei lá, enterrada há 50, 60, 100 anos atrás, tinha uma doença ali, tinha uma infecção, a bactéria, a pessoa chega lá, gasta, né? Então tem um tom bem interessante. Rapaz, tu acha o tesouro e morre. Às vezes o fantasma ele vinha em sonho, ele aparecia, a pessoa sonhava com a pessoa que tinha morrido, contando onde é que estava a botija. Eu sonhei com fulano,
Vocês estão me contando que o fantasma, ele tinha a botija. Aí ele vinha te contar onde tava a botija pra te matar na maldade. É isso. Provocava, né? Induzia. Mas o que eu ia falar é que, na verdade, o fantasma aí tá num processo ilegal, que é o seguinte: é aquela história do cara que compra o bilhete premiado. O cara quer ser mais inteligente do que o fantasma golpista. Então ele se ferra. Essa é a moral da história. Primeiro, parece um fantasma pra você. Você vai falar, puta que pariu, tem um fantasma na minha frente. O que você faz? Você vai chamar o padre, o pastor, você vai chamar a benzedeira. Você não vai dar tela pro fantasma. Dá tela pro fantasma, o cara morreu. Se o cara morreu, ele não sabe aconselhar alguém. Essa é a questão. Não escute um fantasma. Vá pra direção ao Não escute. Não escute. Esse é o problema. Não confie nele. Exatamente. Eu não sei se por conta das raízes indígenas também da minha avó, e eu vou perguntar pra Leia também, mas minha avó nunca teve muito medo de alma, não. Ela sempre era muito de boa, tanto que ela contava essas histórias e ela contava as conversas que ela tinha e tal, os dilemas que ela passava no meio disso tudo, tipo, copo quebrando no meio da cozinha do nada, e ela, nossa, puta que pariu, que alma desgraçada. O realismo mágico vivia na vida das pessoas, né? Isso aí, o Gabriel Garcia Marques, né, o escritor colombiano, ele dizia que ele escrevia o que a mãe dele, o que a avó dele contavam pra ele como sendo coisas reais. É isso que a Alice falou. Faz parte da realidade da gente, do dia a dia, pelo menos dos nossos antepassados. Sua avó era assim, Leila? Alô, acadêmicos que estão ouvindo, eu acho que falta um estudo aí para relacionar a nossa realidade hoje, como nós lidamos com feed e como os nossos avós, mas avós não a sua nona, os avós do grande Brasil mesmo, lidavam com a realidade que lhes foi proporcionada pela vida. Assim, a minha avó, ela morou só a vida inteira. Enfim, né? Vou chegar naquele momento que não é agradável para ninguém, que é relembrar que nossas avós casaram à força. Nossas avós tiveram filhos à força. Isso significa que elas tiveram relações à força a vida inteira. Muito jovens, inclusive, né? Na maioria deles, como casaram, muito jovens. 14, 12 anos casaram. E essas mulheres foram mulheres muito fortes, assim. Às vezes, eu imagino, ouvindo as histórias da minha avó, que esse tipo de realidade fantástica era até um pouco de fuga da vida. Sim. Eu lembro que a minha avó morava em sítio interior, assim, e isso é muito, não sei nos outros estados, mas no Ceará, no interior, você enterra, quando você tem alguma terra, enterra os seus mortos ali mesmo, no quintal ali. E tem sempre uma cruzinha. E aí a foto daquele morto tá num quadrinho. Então, assim, você vai de noite jogar água no mato, né, pra, sei lá, água da pia. Enfim, talvez o Brasil não saiba o que é não ter saneamento. Mas às vezes você lava a louça e vai jogar água no quintal. Ali está rindo. Mas assim, quem tiver entendendo... Vai fazer um cocôzinho 10 horas da noite. Vai adubar depois lá o quintal. No meio do caminho há uma cruz, porque alguém morreu ali, entendeu? Aí você volta, aí a foto da pessoa que morreu tá na sala e é uma foto pintada, desenhada estranha aqui. Sei qual é. Foto colorizada manualmente. Assim. Esse era o feed dos nossos avós, assim. Então, pra gente, talvez seja uma coisa muito bizarra, mas pra eles a realidade, talvez, tenha sido uma realidade de pobreza, de miséria, de violência, com muita religiosidade, com esse tipo de feed. Assim, visualmente era isso. Eu vou capinar um chão, depois eu vou dar comida para umas galinhas, vou fazer uma janta, depois eu vou lá botar umas florzinhas na cruz, entendeu? Assim, pra gente pode parecer muito aterrorizante, mas é apenas o feed dessas pessoas. Eu calculo mais ou menos dessa forma mesmo. A galera justamente tendo uma vida muito dura, uma vida cheia de preocupações reais, imediatas. Se não trabalhar naquele dia ali, de repente não vai ter o que comer, tem que correr atrás, tem que pegar água, tem que fazer... É tudo muito imediato. Tudo o medo de ter fome, de uma doença e não ter como achar um médico, alguma coisa, é muito real. Então, quando você pega uma história fantástica dessa, a pessoa já tá com seus 30 e tanto, 40, 60, 70 anos, ela já sabe qual é a verdade, sabe? Ela já tá. Existe um brilho no olhar e um certo gosto que eu me recordo bem da minha avó em contar essas histórias aterrorizantes, assim. Era um momento de glória dela, assim, de storytelling deles, assim. Quando faltava luz, né? Quando falta luz, eles gostam muito disso. Sim. Aqui, na minha infância tinha isso, faltava luz, eu contar histórias.
Liga não, né? Acende a lamparina, junta todo mundo, reza o terço primeiro pra abençoar, pra garantir, porque tem essa matemática, essa física, né? Das forças se anulam, assim. Primeiro tu reza o terço, depois tu fala de Satanás. Pra poder falar, exatamente. Prepara o terreno antes. Prepara o terreno. Mas tinha isso, existia um certo gosto, assim. E até repassando as histórias, como o Jaca falou aqui, de preocupações reais, de luta, de ter medo da fome, eu nem sei se existia esse tempo pra ter esse medo, assim, porque é tudo tão prático que quando a gente leu a Carolina Maria de Jesus, que é uma realidade aqui de São Paulo, é bem isso, assim, é muito prático, não é um sofrimento romantizado que a gente romantiza, mas assim, na melhor das intenções, que a gente romantiza no sentido de a gente fica, poxa, que merda, precisamos acabar aqui. Conscientemente. É muito prático porque está lá no dia a dia. Então, muito bem lembrado, vou capinar. Quarto despejo, né? Quarto de despejo. Vou capinar. Vou botar aqui coisa pras galinhas. Vou agora matar esta galinha. Não vou sofrer. É, bem prático. Mas eu tava lembrando de uma coisa, falando aí de antigamente, né? Que é muito bizarra, que hoje em dia pra gente é muito bizarra, mas que era muito comum. A fotografia era uma coisa muito cara. As famílias tinham que contratar fotógrafo, era uma coisa rara. E muitas vezes as pessoas não tiravam fotos, né? E aí, quando morria a pessoa, as pessoas iam contratar o fotógrafo tirava fotos do morto. Do cadáver. Né? Então, quem guardava as fotos, era uma forma de ter uma recordação do morto. Então, tá lá, a pessoa morta e as fotos, né? Isso, vocês lembram daquele filme Os Outros? Não é só no Brasil, exatamente. Nos outros tem isso, mas aqui tem muito. E eu lembro de uma história que saiu, eu acho que quando era na minha infância, acho que no Fantástico, sei lá, num programa desses assim, que marcou. Teve uma história no Nordeste, eu não sei em que cidade, que diz que a fotógrafa foi tirar a foto, era uma mulher que tirava no interior a foto, e o morto, quando ela foi tirar a foto, o morto se mexeu, assim, ele teve um espasmo, assim, de nervoso, e ela tomou um susto e todo mundo saiu correndo. Assim. Excelente. Não pra ela, no caso. Eu amo esse excelente, muito legal, depois da história pesada. Muito legal. Muito legal, morto e tal. Mas eu sou o rei disso. A pessoa me conta uma história de tragédia, ao invés de eu falar curioso que, eu falo, nossa, engraçado que, e não é, geralmente é uma adição horrorosa também, então... É uma desgraça que vem. Engraçado que, pô, o fulano morreu assim, muito bom, filha da... Tem essa aqui, última aqui, que aqui eu fiquei impactada aqui, do palhaço do coqueiro da Praia do Janga. Quê? É verdade, aqui também. É uma história de um palhaço que ele tentou se apresentar num circo, né? E aí ele não teve sucesso, porque ninguém não tinha a menor graça. E aí ele pira e vira um serial killer. E aí ele começa a matar as pessoas. É o It. É isso mesmo, assim. Acaba que a lenda deve ter... O It deve ter sido baseado em alguma outra lenda lá atrás, de algum outro palhaço. Não, o Stephen King com certeza se baseou nessa lenda. Ou isso. Porque essa lenda também é antiga, né? Assim, então é aqui na região metropolitana do Recife, então também tem esse palhaço, que é um palhaço que nas noites de lua ele aparece, né? E aí ele, como a praia tem muitos coqueiros, assim, ele fica na praia. Então os casais de namorados que vão namorar na beira da praia, aí ele pula do coqueiro, assim, e mata os casais. Eu ia falar já, muito bom, muito bom. Mas calma aí. Deixa eu entender uma coisa aqui. Os ouvintes também devem estar confusos. Essa história foi baseada em um assassino serial killer real? Eu acho que essa não tem nenhum dado histórico, não. Provavelmente é uma lenda mesmo. Porque, por exemplo, eu falei do caso do Alicate. De fato, existiu um bandido que foi preso, chamado Bedouro Verde, a lenda do peito. Ele, embora ele negasse, né? Mas ele existia como pessoa, né? Mas esse palhaço, acho que nunca houve um caso da pessoa dizer, não, falando de tal, foi preso. É uma lenda que provavelmente eles inventaram, né? Deve ter algum palhaço doido. Algum palhaço meio revoltado com alguma coisa, fez alguma coisa errada e virou. Mas assim, não tem dado histórico, não. Esse palhaço. Olha aí. O palhaço hoje é todo brasileiro. Esse aí, hashtag Túlio Gadelha. Comentários no podcast. Ai, o Andrei mandou um Faustãozão agora. O palhaço mal aqui, ó. O palhaço, meu Deus do céu. Onde que nós estamos? Gente, antes da gente encerrar, cara, vocês lembraram de mais alguma história que aconteceu com vocês? Leila, que aconteceu com vocês? Alguma envolvendo Alicate ou Hilux? É tudo naquela época dos anos 90, quando começou a ter desaparecimento de criança, na época do caso Evandro, inclusive. Sim. Que começou a brotar a história dos carros. Mais uma vez, o lockdown salvo pelo terror.
o terror salva vidas. Essa que é a verdade. Os irmãos Green estão aí pra isso. É o quê? Os irmãos Green. Meu cérebro. Os irmãos Green lá que inventaram as histórias que a Disney copiou pra fazer histórias pra criança. Verdade. Bom, que contos de fadas, né, mas que eram ultra violentos. Os originais são muito sangrentos. Mas eu lembro, na minha escola tinha isso é muito feio, isso é muito errado. O Jardim Cocô, que foi um grande surto coletivo do meu bairro. Pegaram um mendigo do bairro. Eita. Que era um mendigo Woodstock, tá? Hipster hippie. E ele andava pelo bairro e tal. Ele lembrava muito Patropi, inclusive, o personagem. Aí, na época, as crianças estavam sendo desaparecidas no noticiário. Tava na novela Explode Coração. Eu lembro das mães da Sé, aquela coisa toda. E aí, botaram um nome nesse rapaz. Sem ele saber, até hoje ele não sabe. Ele é com certeza um senhor. De Jardim Cocô. Não sabemos por quê. Eu acho que é porque era uma escola de jardim de infância. E tudo era jardim lá nas séries que eu estudava. Então, eu acho que falavam pra gente, assim, não fala com aquele homem, porque ele é o Jardim Cocô. E ele leva as crianças. E ele leva num carro. Aí me deu um mindfuck que eu fiz assim, mas ele é mendigo. Como é que ele vai levar Como é que ele vai ter carro? Vai levar pra onde? Rolou um conflito de interesses. Mas os pais desesperados, e os professores também falavam assim, não fala com o Jardim Cocô, porque o Jardim Cocô desaparece as crianças. Eu lembro disso, assim. Entendi. Mas é toda a tour de carro, Hilux, carro preto e velho do saco. Foi provavelmente tudo intensificado no comecinho dos anos 90 por conta, de fato, do tráfico de crianças, desaparecimento de... É verdade. Essa história da Leila aí, muito, muito provavelmente, pelo menos eu torço que isso aconteça. Nos próximos 10, 20 anos, alguém daqui a 20 anos vai falar assim, olha, o meu Calhau vai contar pros filhos dele. Meu pai dizia que tem a lenda aí da dois homens numa moto. Então, dois caras na moto. Duas caras na moto, cuidado. Eu espero que isso seja lenda um dia, entendeu? Porque a realidade envolvida aí é complicado. Se transformando na lenda, né? Exato. Eu espero que se torne lenda. Eu não queria pesar o clima aqui, mas eu tenho uma história de casa mal assombrada que eu morei nessa casa. Aí Opa, sim! aí Sim, pô, é agora. É agora que o público se borra, que o público pausa e fala, eu não vou dormir. É agora. O público pensa assim, eu não pago esse podcast pra isso. A gente morava numa casa lá. Eu estudava pela manhã, eu tinha uns 6 anos na época, e graças a Deus que eu não tinha, assim, muita idade pra entender o que acontecia naquela casa. Mas, dentre as coisas que eu já presenciei, foi uma vez que eu acordei de madrugada e tava uma luz enorme, tava a porta da geladeira arregaçada. E no outro dia de manhã, meu pai, quem foi o doido? Vocês estão trabalhando pra Coelce, por acaso? E ninguém tinha feito aquilo, ninguém se acusou. Só que o mais bizarro dessa casa, e eu não sei se era um problema elétrico, alguma coisa assim, ou era um fantasma de alguém que trabalhava na companhia de luz, mas quando meu irmão saía, normalmente meus pais saíam de casa muito cedo pra trabalhar em comércio, minha família é de comerciante. Aí meus pais saíam cedo pra ir pro comércio e meu irmão ficava em casa sozinho. E ele estudava à tarde. Aí ele passava a manhã inteira vendo desenho, aí chegava o horário de tomar banho pra escola, desligava a TV, tomava banho pra escola. Aí normalmente a gente chegava em casa antes do meu irmão chegar. E toda a vida que a gente chegava em casa, a TV tava naquela chiadeira e cinza. Puta merda. E isso, o meu pai, muito racional, falou, não, este menino, ele acha que ele tá, que eu sou funcionário da Coelce. E aí, quando meu irmão chegava em casa, o meu irmão levava umas boas burdoadas do meu pai, sem entender, porque ele sempre disse, e diz até hoje, de pé junto, que ele desligava a TV da tomada. E até hoje o meu irmão tem essa mania de desligar coisas da tomada, assim. Rapaz. Tem uma história também de casa, que na verdade eu tenho mais de uma, mas eu tenho uma que marcou minha infância também. Por favor, conte, compartilhe com a gente. Minha mãe tinha uma amiga que ela era sensitiva, ela era médium. Ela era mesmo assim, uma pessoa que tinha poderes. Inclusive ela fazia, tipo, eu não sei se ela jogava pousos ou fazia algum tipo de... Essa amiga da minha mãe, né? E aí um dia ela foi visitar lá em casa e ela virou pra minha mãe, o nome da minha mãe era Lourdes. Minha mãe já faleceu. Aí ela virava pra minha mãe e dizia, Lourdes, tô sentindo uma energia muito pesada aqui na casa. E aí todo mundo, meu Deus, o que será? Tal. E aí, uma vez, ela se prontificou a descobrir o que estava acontecendo. E aí a gente foi, eu, minha mãe, minhas irmãs, e essa médium, né, essa amiga foi lá, e a gente fez uma espécie de uma cerimônia, uma coisa, a gente no quintal da casa. Aí ela falou assim, olha, vamos dar as mãos e em silêncio vamos rezar
Pai Nosso. Então todo mundo aqui em silêncio, dá as mãos. E aí começou todo mundo calado, né? E eu calado. E aí começou a rezar. E uma voz assim... A minha mãe, eu era o menor, né? Minha mãe fazia, André, é pra rezar em silêncio. Eu dizia, mamãe, não sou eu, não. Mas tem alguém falando, é você que tá rezando em voz alta pra rezar. Aí ela disse, não é ele não, Lourdes. É o preto velho que tá me contando aqui onde é que tá enterrado um negócio aqui da casa. Pronto, onde tá enterrada a botija, ó a pilha errada aí. O pior é que a gente foi e era tipo assim, parecia filme, tantos passos pra cá, do coqueiro, tem um coqueiro não, a palmeira, da palmeira, tantos passos à direita, tantos passos pra cá, cava aqui. Quando cavou, não era uma botija, mas era um saco desse de lixo, um saco plástico preto, e dentro tinha cabelo, tinha osso, e tinha uma vela vermelha, acho que era o Exu, né? O Exu lá, um dos Exus. Cara, eu fico arrepiado só de lembrar disso, assim, eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, assim, eu fiquei, tava enterrado no quintal da minha casa. Eu não sei quem enterrou, não sei de onde veio, a gente tentou descobrir, não sei se foi antes, é uma coisa mais antiga, mas tinha enterrado essa coisa. Vai ver que ali tinha um altar. Ali tinha um altar ali, ó, aí... Pode ser. Depois eu morei num prédio antigo que também tinha história, mas eu não vi nada. A gente reuniu os amigos pra tentar ver, mas a amiga da minha irmã via fantasma, tinha altas histórias nesse prédio. Assim. Essa amiga da sua mãe aí deveria viver uma vida muito, muito tenebrosa, porque por onde ela anda no Brasil deve encontrar túmulo de índios, né? Todo lugar, né? Deve ser uma desgraça. Em Brasília, então, ela toda vez ia ter que parar, porque deve ter gente enterrada naquele lugar lá, é misericórdia. Tanto assessor, né? Nossa, tem uma também de um vizinho que já morreu e ele morava perto do meu pai. E aí ele era viúvo e aí ele morava sozinho e os filhos moravam em outro lugar. Na verdade, eu acho que os filhos moravam na zona rural e ele morava, tipo, na sede, na parte urbana da cidade. E aí, certa noite, óbvio que ele estava num processo depressivo, saiu, fez as coisinhas dele normalmente como ele fazia o dia inteiro, e quando chegou à noite, ele pegou e se enforcou. E ficou pendurado lá até amanhecer o dia. O problema é que o filho dele que chegou, o mais velho, se eu não me engano, foi o primeiro a chegar no local e ver ele daquele jeito, ele disse que tinha visto um cachorro embaixo do corpo, um cachorro dormindo, assim, embaixo do corpo. E aí, quando a polícia veio e tal, pra, enfim, fazer todo aquele negócio do corpo, ele perguntou onde era que estava aquele cachorro. E os policiais disseram que não tinha cachorro nenhum. Isso já foi depois dos anos 2000, essa história. E aí, anos depois dessa história, uma vez tinham duas crianças brincando, e era aquelas casas de portão do interior, aqueles portões gradeados, que tem até umas coisinhas meio floridas. Desenhos, né? Elas estavam brincando lá em frente, e a menina do nada soltou um grito enorme, dizendo que tinha visto um homem pendurado com a língua até o umbigo. Caraca! Aí que tá o ponto, né? Se alguém não ficou botando uma pilha na cabeça da criança que alguém morreu enforcado ali e tal... Mas eu acredito que ela não sabia. Que era realmente pivete mesmo. Pivete se danando no meio da rua. Esse é o ponto. Eu passei por uma história que não vivi, mas de certa forma, indiretamente, eu vivi. Foi o seguinte, eu já tinha um site, o Recife Assombrado, ele já tem 20 anos na internet. Tá desde 21 anos, na verdade, desde 2000. Na época que a internet ainda estava meio que no começo, né? E aí, a gente sempre coletava as histórias e tal, e escrevia, né? Colocava no site e tal. E aí, um amigo meu me contou a história que aconteceu com ele. No tempo, acho que de escola dele e tal, tinha um amigo deles que tinha uma fazenda no interior aqui da divisa de Pernambuco e Paraíba. Inclusive, a fazenda era dividida, metade da fazenda, segundo dizia, né? Não sei se é verdade isso. Metade ficava num estado, metade no outro. Mas assim, essa fazenda é mal assombrada. E esse amigo me contou que eles fizeram um passeio para essa fazenda e que ficaram dentro da casa, do casarão da fazenda, e eles ouviam som de cavalo à noite, né? E tinha uma mesa, do lado de fora tinha uma mesa de sinuca, e eles começaram a ouvir as bolas da sinuca batendo, plaf, 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 e todos já dentro de casa. Quando correram para olhar, tava a bola de sinuca girando sozinha, assim, na mesa e tal. E aí esse amigo meu contou essa história e falou, cara, eu vou botar isso no site. Ele fez, por favor, o nome da fazenda é Chã dos Esquecidos. Vê que coisa poética, assim, né? Chã dos Esquecidos. Mas não diz, não coloca não, porque eu tô contando a história
que aconteceu com o amigo dele, né? O amigo dele era o dono da fazenda e ele foi para essa reunião de colegas na fazenda. Eu falei, legal, eu vou omitir, eu não vou colocar o nome da fazenda. Então eu escrevi o que ele me contou da bola de sinuca, do cavalo, eles ouviam o som e tal. Coloquei lá no site. Alguns dias depois eu recebi um e-mail dizendo o seguinte: você escreveu essa história sobre isso aí. Eu sei onde fica essa fazenda. Se chama Chão dos Esquecidos. Eu fiquei arrepiado, assim. O e-mail, alguém mandou um e-mail pra mim e reconheceu pela descrição das histórias o lugar e disse o nome da fazenda. Eu tô arrepiado aqui. Eu disse, caralho, meu bicho! Excelente, excelente. Galera, acho que dá pra encerrar, né? Temos bastante história aqui hoje. Gostaria muito de agradecer muitíssimo vocês. Gente, pedi pra um momentinho Jabex aí pra você. Leila, aonde o pessoal te encontra? Hoje tem podcast aqui no Spotify. É só seguir. Segue aí que vai ter, ó. Tem um podcast de variedade, de entrevista, de mesa, de conversas. Tem um podcast de política, que é o República da Bolchevique. E tem agora o Cadeira na Calçada, que é o primeiro podcast não hipster do Spotify. É um podcast Olha aí, ó. fofoca. A gente faz o link ao vivo da janela da vida alheia, a gente faz a cotação do carro do ovo e a gente faz comentários sobre fofocas da vida dos parentes e amigos dos ouvintes. Isso é muito legal. Excelente, olha só. E Leila Germano no Twitter e no Instagram. Muito obrigada, pessoal. Porque assim como o Mundo Freak, hoje tem exclusivo do Spotify. Então, assine. Quilombas também. Exatamente. Falando em quilombas, Alice, onde é que a pessoa te encontra? Ai, gente, lá no Spotify, no Quilombas Podcast, estou lá, estamos lá toda semana, eu, Letícia e Leíssa, falando sobre assuntos super importantes e super necessários também para a situação onde a gente está vivendo. E eu estou no Instagram, Alice Souza com S, mas eu não sou muito de blogger, de postar muita coisa por lá, não, eu sou mais um pouco low profile. Eu te procurei no Twitter aqui, não achei não. Eu achei o André. O André eu achei. No Twitter eu sou Alice Souza com S. Tem um underline em algum lugar. Porque no Twitter eu também sou um pouco low profile, porque eu trabalho em redação, então eu gosto de manter o Twitter como uma rede social onde eu fico anônima, reclamando e falando mal de quem eu quero falar. Entendi. Então, depois você, se quiser divulgar. Ela não quer divulgar. A gente tá no Twitter Esse também. já tô seguindo. E tem o TikTok também, o @Quilombas Podcast lá no TikTok. É muito não jovem. É blogueira, mas é TikTok. Olha só! Ela é low profile, mas ela é jovem, né? A gente é geração Z, né? A geração Z não, milênio. A louca. É, gente, é milênio. Já estamos já naquela faixa lá da viradinha. André, onde é que a pessoa te encontra? Eu tô com o André Balaio no Twitter, né? O Jaca me encontrou aí, Facebook, Instagram. E aí quem quiser, tem meu livro de contos chamado Quebranto, que é um livro com 13 histórias de assombrações. Foi um livro até premiado, foi finalista do Prêmio Sesc Nacional, ganhou o prêmio da Academia Pernambucana de Letras. Chama-se Quebranto, o livro de contos. E tem também o Recife Assombrado, que é o mesmo, orecifeassombrado.com. Tem o site, tem canal no YouTube, tem Facebook, Instagram. Tem um podcast que não sou eu que faço, mas que a galera do site faz, também tá nas plataformas, no Spotify. Então estamos aí. E o prazer estar aqui. É isso, gente. Muito obrigado para todos que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Não olhem para trás, porque o corta-bundas está vindo. Olha, Não, então cuidado. olha, senão ele corta a tua bunda. Cuidado. Nesse Ele caso, faz a harmonização na sua bunda. olha aí, rapaz. Que horror. Deus. É isso, gente. Encerramos mais um episódio. Rafael, pode. Para com isso. Você tá igual criança que ganhou um brinquedo de Natal. Você tá enchendo. Exatamente. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aí é o Coronga. É o famoso Coronga. Palhate. Olha como nasceu o Coronga. Coronga é esse aqui, ó.
Cara, mano, tá bom, eu vou demitir aqui o Rafael agora. Removi o Rafael. Pronto, gente. Vamos continuar aqui o podcast. Covarde! Em sua homenagem, eu vou até tirar aí, então. Aqui, ó, vai ficar normal. Beleza. Aí, meu Deus, coloca de volta. Aquelas piadas. Pior que a galera que tá escutando podcast não deve estar entendendo porra nenhuma, o Rafael, com esses filtros do Twitch aí. Mas o pessoal tá editando, pô. Ô, Murilo, muito trabalho pra você, um abraço. Mas não era pra beber água? Não, é que geralmente as pessoas não fazem, mas vá, por favor, vá. Eu ia lá pegar uma água e Pode pegar. Um vinho. Pode pegar água e Ela vinho. tá fechada. Adeus. A Leila gravando podcast sem beber um vinho não é a Leila. Não é a outro Leila, esquema. Exatamente. Pera aí. Cara, eu tenho absoluta certeza que a Leila tá sem calça. Que tá com muita preocupação em desligar a câmera quando levanta. Eu tô de roupão. Ah, E ontem aqui? tá vendo. E ontem lá na live da Andresa, eu e a Ira gravamos lá ontem, e a Andresa tava... mundofreak.com.br